Paz do Senhor Jesus, amados do coração de Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos queridos e amados irmãos, Assembleia de Deus, Tempo Central, Congregação Planalto Canindazinho, igreja na qual, congregação na qual estamos na incumbência, estamos incluídos, estamos na missão, e juntos ali aprendemos a palavra do Senhor. Pai do Senhor, você que me acompanha, nos acompanha nessa tarde, nos dá um prazer de nos acompanhar, de nos prestigiar com a sua participação. Nosso irmão Fernando José, meu querido, Deus te abençoe. Eu quero te convidar a todos vocês a participarem dessa live, desse momento de nós aprendermos a palavra do Senhor. O intuito aqui é nós aprendermos a palavra do Senhor. Eu quero convidar a nossa congregação a participar conosco. Todos os nossos amados irmãos, presbíteros, diáconos, os obreiros da casa do Senhor. E você que me conhece de outra localidade, Deus te abençoe. Mestre Roberto Jorge, Pai do Senhor, meu querido. Quero mais uma vez, nesta tarde, pedir a graça de Deus, pedir a bênção do Senhor sobre todos os profissionais da área da saúde, não somente os médicos e enfermeiros, mas também aqueles que trabalham na limpeza, os mateiros, todos aqueles que em um conjunto trabalham em prol de enfrentar essa luta, essa enfermidade que nós estamos enfrentando. Quero parabenizar os profissionais de segurança, quero parabenizar e pedir a graça de Deus e a bênção de Deus, os profissionais de limpeza, de entrega, aqueles que estão trabalhando, tá certo, queridos? Irmã Emília, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor, irmão Hélio, toda a nossa amada congregação. Convido os irmãos para participarmos. Desde já, enquanto nós vamos entrar no texto, eu quero já pedir a você que abra a sua Bíblia aí onde você está, no Evangelho de João, no capítulo de número 5, do versículo 1 até o 15, que é uma passagem bem conhecida, que é a cura do paralítico de Betesda. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 1 até o versículo de número 15. Quero aqui também dar a paz do Senhor aos meus familiares, a todos que acompanham conosco essas lives. E, por enquanto nós estamos com essa arma, não é assim? Com essa tecnologia ao nosso favor. Irmã Miriam Freitas, Deus te abençoe, querida, paz do Senhor, boa tarde. Irmão Zaqueu, tu és uma bênção, em nome de Deus. Queridos, eu quero te convidar a você ler comigo, acompanhe comigo, por favor, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 1, diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, e esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado já havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondendo, disse-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha aí, querido. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito te levar a cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior.
E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que ele curava. Amém, querido? Irmão Joderlano, Pai do Senhor, meu querido, irmão David, Deus te abençoe, meu filho. Evangelho de João, capítulo de número 5, queridos. Nós já encontramos inúmeras mensagens sobre isso. Muitas pessoas já falaram sobre o tanque, muitas pessoas já falaram sobre o paralítico em si, muitas pessoas já trouxeram o significado do tanque. Muitos não acreditam nessa passagem, outros dizem que sim, outros que não. Mas eu quero aqui, queridos, como eu creio que é a palavra do Senhor, e eu creio piamente nesse episódio, mas eu quero chamar a atenção aqui, meu querido. São 3 coisas que permeiam a nossa sociedade até hoje. São 3 coisas que estão na nossa mente até hoje. São 3 situações que passaram o tempo e ainda hoje muitas pessoas fazem isso. Quem sabe lá eu já fiz isso, consciente ou inconscientemente, ou você. E o que é isso, irmão Inés? Quais são essas 3 coisas? Muitas pessoas buscam em Cristo 3 situações aqui, eu quero falar sobre essas 3. Muitas pessoas procuram em Cristo, no Evangelho de Cristo, procuram em Jesus somente aquilo que é interessante para eles. Muitas pessoas só lhes chamam a atenção de Jesus aquilo que é impressionante. E em contrapartida, Jesus vai nos ensinar aquilo que é mais importante. E entre essas 3 coisas, o que nos chama a atenção do Evangelho é aquilo que é interessante, aquilo que é impressionante ou aquilo que é importante? É claro, é lógico e evidente que todo o Evangelho ele é importantíssimo, sem tirar e nem acrescentar nada, mas depende da ótica, depende do interesse e da intenção do coração de quem procura Jesus. Se você observar, queridos, os sermões, as atitudes de Jesus eram interessantes, as obras que ele realizava eram impressionantes e ainda são. Aquilo que ele falava era interessante e aquilo que ele ensinava era importante. Não dá para separar isso. Infelizmente, é o homem que tenta fazer essa separação. Para que eu possa explicar melhor, queridos, eu quero te chamar a atenção. O versículo de número 6 diz assim: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado já havia muito tempo, disse: Queres ficar são? A pergunta que Jesus faz foi uma pergunta que para muitos podem até parecer uma pergunta inapropriada, mas aquilo chamou ou despertou o interesse do paralítico. Ora, quando Jesus faz aquela pergunta, a resposta de imediato, embora tendo outro pensamento, mas o paralítico vai dizer assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mesmo esperando uma atitude humana, uma ação humana, mesmo esperando que Jesus o tomasse, quem sabe pelo braço, e jogasse dentro do tanque, aquilo foi interessante. Nós observamos que grandes homens, pensadores, filósofos, poetas, escritores, homens influentes na sociedade, eles querem de Jesus somente aquilo que é interessante. Observe que a razão de muitas seitas e heresias surgirem é porque as pessoas só querem aquilo que acham que é interessante. E eu quero te mostrar, querido, que o que é do Evangelho de Jesus é interessante, é impressionante, é importante. E nós não devemos desprezar nenhum deles. E eu vou tentar explicar melhor, e eu quero te chamar a atenção. Quando você chega lá no livro de Marcos, no capítulo de número 2, você vai ver, queridos, a cura daquele paralítico. Os irmãos lembram Marcos, capítulo de número 2, quando aqueles 4 homens pegam aquele paralítico, colocado em uma cama, e eles chegam até a casa onde Jesus estava, e por causa da multidão, a multidão pararam para ouvir a Jesus, acharam interessante, e realmente o que Jesus falava sempre foi interessante, sempre será interessante. E quando a multidão
juntou-se ali, se aglomerou naquela casa. Os irmãos lembram que não tinham como eles fazerem outra rota, senão eles subiram no telhado. Aquilo que eles fizeram também foi interessante, cavaram um buraco no teto e desceram o paralítico até ali. Mas aí quando Jesus viu aquele paralítico, Jesus ele não foi falar logo o que era mais impressionante e nem mais o que era interessante. A primeira atitude de Jesus foi falar aquilo que era mais importante. E o que era mais importante naquela hora para o paralítico, para os 4 homens, é que ele fosse curado fisicamente. Para os que estavam ali, é que eles chegassem a ver algo impressionante. Mas antes de fazer algo impressionante, ou de falar algo interessante, Jesus realizou algo mais importante. E a primeira coisa que Jesus disse foi: os teus pecados te são perdoados. E é onde que nós queremos chegar, que é o seguinte, que o que Jesus fez ou faz foi interessante, foi impressionante, mas ele sempre se preocupou com o mais importante. Irmão Inés, me prove isso, eu vou te levar mais longe. Lembra de Nicodemos? A Bíblia diz que, Evangelho de João, capítulo de número 3, Nicodemos vai ter com Jesus, e foi à noite, com medo dos judeus. Os irmãos lembram da história? E com medo dos judeus, Jesus é abordado por Nicodemos, e Nicodemos chega e diz assim: mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar as coisas que tu faz, se o Senhor não for contigo. Ou seja, aquilo que tu faz e aquilo que tu fala é interessante e impressionante, me chamou a atenção, me fez eu correr risco de vir te buscar, mesmo te procurando de noite. E os irmãos lembram, uma questão cultural, os irmãos sabiam que se Nicodemo fosse pego procurando outra religião, ele seria expulso da sinagoga, ele seria era expulso do seu cargo. E alguns historiadores vão dizer, queridos, que ele seria tão desprezado que no dia que ele morresse, até o seu caixão era apedrejado, até o cemitério. Só para vocês terem uma ideia. E agora Nicodemos vai ter com Jesus de noite, reconhecendo que aquilo que Jesus falava era interessante, aquilo que Jesus realizava era impressionante. Mas aí Jesus, querido, não se deixou levar por aquilo que era impressionante, nem por aquilo que era interessante. A resposta de Jesus, depois dos elogios de Nicodemos, foi: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Foi a resposta de Jesus a Nicodemos. Aí Nicodemos entra em parafuso, os irmãos lembram, ou talvez não lembrem dessa dica. Na cultura, alguns estudiosos, alguns mestres judaicos, tinham, para um homem judeu, 5 nascimentos. O primeiro nascimento era o biológico, o segundo era a circuncisão ao 8º dia, o terceiro era o bar mitzvah, aquelas perguntas e respostas que os jovens davam dos 12 aos 14 anos lá no templo. O quarto era o casamento e o quinto era o mestrado. E agora Nicodemos, ele já havia passado por todos os nascimentos do judeu. E Jesus vai dizer assim: olha, Nicodemos, o mais importante é você nascer de novo. O que eu falo é interessante, o que eu realizo é impressionante. Mas tudo isso não é importante diante do novo nascimento. Sempre Jesus quis chamar a atenção e fazia milagres, porque o acompanhavam. Mateus 4:23 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando o evangelho do reino, pregando o evangelho e curando toda sorte de enfermidades. O ministério de Jesus era tríplice: pregar, curar e ensinar. Era um ministério interessante, era um ministério impressionante, mas era um ministério importante. E agora Jesus vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, o mais importante não é eu curar o leproso. O mais importante não é que não seja importante ou desnecessário, mas o mais importante é que você nasça de novo. Ou seja, eu não estou preocupado somente com os milagres. A minha intenção não é curar somente o corpo. O meu chamado não é somente fazer que aqueles homens se alimentem fisicamente, mas a minha obrigação, a minha missão é que você e nós sejamos curados da nossa alma. Era isso que Jesus queria dizer. O que me chama a atenção, eu quero abrir aspas aqui, é porque as pessoas querem viver o Evangelho, meus queridos. Irmão Franco Queiroz, Deus te abençoe, viu? As pessoas querem de Jesus somente aquilo que é interessante. Acham um texto bonito da palavra de Deus e guardam só para mim. Quantos versículos fora do contexto já levaram muitos crentes à ruína espiritual, porque achou aquele texto interessante.
Outros se apegam ao evangelho impressionante. Qual é o evangelho impressionante? É aquele evangelho que atrai milhares e milhares. É aquele evangelho que lotam e abarrotam os templos, também não é errado. Aquele evangelho que as pessoas são aplaudidos, aquele evangelho que as pessoas arrancam lágrimas e suspiros e levam as pessoas ao delírio, ao êxtase espiritual. Eles acham que o evangelho, que isso é o mais impressionante. As pessoas só querem de Jesus somente um evangelho impressionante. Jesus nos ensina que o evangelho não pode ser somente interessante, não pode ser somente impressionante. O evangelho de Jesus é aquilo que é mais importante. Para explicar melhor, eu te convido a você a vir comigo, meu querido, mais uma vez, Lucas capítulo de número 10, versículo de número 19, versículo 20. Se você caminhar comigo na Bíblia, você vai ver que quando Jesus manda aqueles 70, a missão dos 70, os discípulos chegaram admirados e assim: Jesus, ô mestre, no teu nome até os demônios nos submetem. Ou seja, nós estamos levando um evangelho interessante, um evangelho impressionante. Aí Jesus vai mostrar o seguinte: vocês estão alegres somente com o evangelho importante e com o evangelho interessante? Não, querido, o impressionante, ele vai dizer assim: alegrai-vos em primeiro lugar, porque vossos nomes estão escritos no céu. É o evangelho que é o mais importante. Se você caminhar comigo, querido, Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 36, Jesus vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo todo? Ou seja, o que adianta o homem viver o interessante e viver o impressionante e esquecer o importante? Jesus vai dizer assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Observe que o principal de Jesus, querido, não foram os milagres. Pastor Enéas me comprove isso, o Evangelho de João, todo o capítulo de número 6. A multidão seguia Jesus. E se você olhar o capítulo de número 6, diz o seguinte, versículo de número 26. E Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Olha aí, querido, Jesus mais uma vez mostrando. Se você olhar, aí você caminhando comigo mais um pouco, você vai ver o versículo 36 de João 6, vai dizer assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha aí mais uma vez Jesus mostrando que eles procuravam Jesus por aquilo que era interessante, por aquilo que era impressionante. Se você caminhar comigo mais uma vez, querido, você vai ver no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, os fariseus vão achar que o que era mais importante, ou o que era mais interessante para eles, é impressionante, era o jejum nas praças, todo aquele ritual exterior. E Jesus vai quebrar as barreiras e vai dizer o seguinte: olha, o mais importante não é quando você jejuma para todos virem e lhe aplaudir. O mais importante é quando você entra com sinceridade no teu quarto e o teu pai que está em secreto te vê. E mais uma vez Jesus vai quebrar os paradigmas e nos mostrar que o evangelho, ele é impressionante. É impressionante, querido, você ver alguém na lama, no mundo afogado nas drogas, e Jesus chega lá, resgatar, transformar num novo homem e uma nova mulher, fazer um cidadão de bem. Isso é impressionante. Não quero dizer que não seja, mas o evangelho não é somente isso. O evangelho vai muito mais além. O evangelho não se preocupa só com o corpo, o evangelho se preocupa com a alma. O evangelho não se preocupa só com o exterior. Quando você lê e vê aquele endemoniado gadareno, você vai ver que aquele homem estava sentado, vestido em perfeito juízo, espírito, alma e corpo. E mais uma vez agora Jesus vai nos trazer uma grande lição. Muitas pessoas querem o evangelho, somente o evangelho impressionante. As pessoas querem pregar para impressionar. As pessoas, muitos caem ou viajam nesse... Bom, meus queridos, voltando, houve aqui um pequeno imprevisto. Mas aí, voltando ao nosso raciocínio, muitas pessoas querem o evangelho que impressiona. E às vezes nós incorremos no risco em achamos que impressionamos com as nossas mensagens, e às vezes nós queremos trazer essa impressão, né, queridos? E às vezes isso nos pode trazer alguns malefícios. E isso nos traz uma lição que Jesus sempre quis nos ensinar, meu amado. E que o mais importante não é o homem ser famoso. Tem até um hino que diz que o homem pode ser famoso no mundo inteiro. Tem muita fama e muito dinheiro. Não é assim? Mas o mais importante é o nome que está escrito no livro da vida. E agora eu quero te convidar a um texto
que vai deixar bem claro aquilo que eu estou tentando explicar, talvez não esteja conseguindo, mas eu te convido agora a você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Jesus vai nos ensinar através do apóstolo. E se você me perguntar, irmão Inés, o capítulo 13 de 1 Coríntios é o quê? É uma carta, para mim é uma declaração de amor, é uma poesia, é um tratado teológico. Acompanhe comigo, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, impressionante, e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Não é importante. Ainda que tivesse o dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, de nada seria. Olha aí. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, impressionante, interessante. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, interessante e impressionante, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não é importante. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Agora permanece o interessante e o impressionante. Mas o que vai permanecer é o mais importante. Agora te convido a nós voltarmos para o texto que fora lido, Evangelho de João, no capítulo de número 5. Nós encontramos Jesus realizando aqui algo impressionante. Jesus disse assim, disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Foi impressionante. Irmãos, quando Jesus se levanta no barco e diz: aquieta-te vento e acalma-te mar, as pessoas vão dizer assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É impressionante, irmãos. É impressionante, foi impressionante você ler e você viajar na sua mente a história nos filmes que já vimos. Jesus chegar para um homem que havia morrido depois de 4 dias, Jesus disse assim: Lázaro, vem para fora. Isso é impressionante. A viúva de Naim, a Bíblia vai dizer que depois que Jesus ressuscitou aquele rapaz, os homens vão dizer assim: Deus visitou o seu povo, um grande profeta se levantou entre nós. Foi impressionante o que Jesus fez. É impressionante o que Jesus faz. É impressionante o que Jesus está fazendo. Mas o Evangelho não fica somente naquilo que é impressionante. O Evangelho não fica só, muitas pessoas buscam Jesus, um Jesus intelectual, acha bonito o seu testemunho, acha bonito suas palavras. Muitos mestres, muitos pedagogos, muitos professores admiram Jesus somente pela a sua forma didática de ensinar e só ficam só até ali. Mas quem crê no seu Jesus Cristo vai muito mais do que isso. Muitas pessoas buscam a Jesus somente um Jesus moralista, acham bonito suas mensagens, acham bonitas suas parábolas, acham bonito a mensagem moral que elas trazem, mas só fica somente até ali. Os intelectuais buscam Jesus ou procuram Jesus somente aquilo que é interessante. Aqueles mais exagerados só buscam Jesus, só entendem Jesus somente com aquilo que é impressionante. As pessoas, queridos,
se impressionam. Às vezes a pessoa tem um caráter duvidoso, às vezes o líder tal ou tal, não vou citar números aqui porque não é o meu chamado, mas você observa, pela árvore se conhece os frutos, de pessoas que têm um caráter muito duvidoso, aí eles fazem aquela coisona, correm, rodopiam, não estou dizendo que isso é errado, mas as pessoas se puxa vida, que coisa interessante. Rapaz, mas que coisa impressionante, vão segui-los. Aí você vai olhar, não tem caráter, não tem fruto do Espírito, não tem perdão, não tem boa conduta, não tem relacionamento bom com os filhos. Irmãos, nós estamos vendo aí nas mídias sociais uma enxurrada de profecias, algo, as pessoas se admiram, acham impressionante. O que é que tem de impressionante? O camarada metendo a mão dentro do sal e trazendo revelação. Isso é bruxaria, não tem nada de impressionante e não tem nada de importante nisso. As pessoas, irmãos, já vimos pessoas aí pegando a Bíblia e mergulhando no vidro de óleo e torcendo e trazendo versículos. As pessoas acham isso impressionante. Não, isso não impressiona. Quem conhece a palavra de Deus não se impressiona com pouca coisa. E as pessoas buscam em Jesus somente algo impressionante, algo sobrenatural. Observe, querido, que a mídia, ela só produz aquilo que ela vende. Se você observar a matéria e disser assim, pessoas saíram das drogas, isso não dá mídia. Mas se disser assim, pessoas 24, 50 morreram, a audiência é grande. Infelizmente, esse mesmo mal vem para a igreja para muitos homens. Observe, se eu chegar e dizer assim, quem é que vem pregar? Quem vem pregar é o irmão Enéas. E qual o testemunho dele? Não, o testemunho dele é que ele nasceu numa cristã, os seus pais são crentes, os seus pais foram crentes e até hoje ele serve ao Senhor. Que graça tem esse testemunho? Mas se eu chegar na igreja e disser, olha, eu sou o ex-fuinha, o matador de aluguel, matei 50, estrangulei 80, esfolei 80, matei 900, todo mundo vai dizer assim, puxa vida, que coisa interessante, eu irei vê-lo. Ou seja, as pessoas se interessam por aquilo que aparentemente é interessante ou é impressionante. E isso para Jesus não chama atenção. Jesus vai deixar bem claro, e aqui você vai encontrar que depois que Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda, Jesus fez o mais impressionante. Passou-se alguns dias, eu não sei, agora te convido para você ler ainda em João capítulo 5, versículo 14, diz assim, depois Jesus entrou no templo, depois Jesus encontrou-o no templo. Encontrou quem? Aquele rapaz que achou interessante as coisas, a palavra de Jesus, que foi testemunha ocular de algo impressionante, mas aí Jesus vai dizer assim, quando Jesus o reencontra no templo, Jesus não chega para ele assim, tu viu aí, foi o que eu fiz? Tu viu aí, rapaz, eu me garanti? Tu viu a mensagem que eu preguei? Tu viu aí que coisa impressionante? Está bombando na internet de mensagem. Tenho mais de 10 milhões de seguidores, que coisa impressionante. Não, Jesus não disse isso, nem nos dias de hoje, nem nos dias de ontem. Assim que Jesus o viu, disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Qual foi a preocupação de Jesus? Qual foi o mais importante para Jesus? Lembra do paralítico lá? Em Marcos capítulo 2, Jesus vai dizer assim, qual é o mais importante? O que é que vocês querem? O que é mais importante? O que é mais interessante? O que é mais impressionante? Todos estavam aguardando algo impressionante. Mas antes de fazer algo impressionante, Jesus falou algo mais importante quando disse, os teus pecados te são perdoados. Se você caminhar comigo, querido, na Bíblia Sagrada, você vai ver muitos exemplos com relação a isso. Muitas pessoas buscam o Evangelho, somente um Evangelho importante. Outros querem somente o Evangelho impressionante. Aí Jesus vai dizer assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter as lâmpadas e faltar o azeite, e quando o noivo voltar, a porta está fechada e bater, e dizer, Senhor, abre-nos a porta, e dizer assim, em verdade eu não vos conheço? O que adianta procurar um evangelho que você e eu recebemos só aplausos? É um evangelho impressionante. O que adianta eu falar palavras que somente cheguem ao teu intelecto, que mexa só com o teu eu, que eu diga você vai vencer, que você é mais do que vencedor, sabemos disso, que você vai receber dupla honra, que você não vai passar mais por nada de dificuldade, que você é quase Deus. Não é isso que estão pregando por aí? Que você
é semelhante a Deus, que você é o centro principal, é o ponto fraco de Deus. Talvez isso estivesse bombando ou tivesse cheio as lives. Mas o que Jesus disse não foi isso. Ele vai dizer assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, eu faço, o que eu falo é interessante. O que eu realizo é impressionante, mas o que eu ensino é importante. E muitas pessoas não querem, vão para o culto e só querem ver o impressionante e aquilo que lhe interessa. Quer ver uma coisa? A maioria dos músicos fazem isso. O que é mais interessante para eles é tocar. Meus irmãos entendam, não estou acusando nem condenando ninguém, mas eu já vi isso, esses cabelos brancos aqui, de ver essas coisas. O que é mais interessante para eles? Tocar, e mais importante é a palavra. Cadê os músicos? Quer ver outra coisa? Alguns pregadores estão pregando a palavra de Deus, quando não é ele não fica e nem se senta para ouvir, ele vai lá para fora, porque para ele não é interessante, só é interessante se ele pregar. Observe que a maioria das lives dos cultos eu postar e botar assim: a glória de Deus foi tremenda, Deus visitou a casa. Quer dizer que Deus só visita quando sou eu que prego, quando é meu irmão de ministério que talvez não tenha a mesma eloquência que você, e também Deus não usa, só eu. Ou seja, eu só quero do Evangelho o que é importante ou interessante para mim. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, sermos aplaudidos e perder a nossa alma? O que adianta ser rico, ser famoso, ser importante no meio secular, no meio evangélico, ser admirado por muitos, odiado por poucos, ou vice-versa, e não termos a salvação? O mais importante, Jesus vai dizer assim: vocês estão alegres porque os demônios se submetem a vocês? Vocês estão alegres porque vocês estão fazendo coisas impressionantes? Vocês estão alegres porque vocês estão falando coisas importantes? Se alegrem em primeiro lugar porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, o mais importante não foi: filho, te levanta e anda. O mais importante foi: filho, os teus pecados te são perdoados. E quando Jesus se reencontra com aquele homem, já vamos encerrar, ele diz: depois Jesus encontrou-o no templo. Graças a Deus que aquele homem estava no templo. E disse: eis que já estão. Ou seja, meu amigo, você já experimentou o mais interessante, você já viu, você já presenciou o mais impressionante, mas eu te convido, eu te chamo a você viver aquilo que é mais importante. O mais importante do Evangelho não é tirar o homem do pecado e ele voltar para lá. O mais importante do Evangelho é tirar o homem da lama e firmar seus pés na rocha e ele continuar com os pés sobre a rocha. O mais importante do Evangelho não é tirar o homem do mundo do pecado e soltá-lo e ele voltar para lá. Não, o mais importante é ele sair de lá e continuar na presença de Deus até Jesus vir buscar a sua igreja ou até Jesus vir buscá-lo pessoalmente. O mais importante para o Evangelho de Cristo não é somente o corpo. Esses homens me procuram pela comida que perece. Vocês estão procurando pão porque vocês comeram e sobejaram, mas eu não quero te oferecer um pão que perece. Eu quero oferecer, ele dizendo a ele mesmo, eu quero te oferecer esse pão. Ou seja, quem come desse pão jamais terá fome, quem come desse pão jamais terá sede. Então, queridos, para apenas relembrarmos a título didático, nós temos procurado o que é mais interessante, o que é mais impressionante, ou estamos procurando viver aquilo que é mais importante? O mais importante não é somente o nosso corpo. Jesus vai dizer assim: vocês estão temendo o homem que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada? Antes temei a Deus, que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Mas parece que esse versículo foi rasgado da Bíblia, mas está lá, está registrado. Não é assim? Depois vocês me mandem o texto que eu esqueci agora. Então que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente em nome de Jesus.